A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu venho mais uma vez desvendar uma das mentiras da seita universal do Reino de Deus. E dessa vez eu vou fazer isso usando um jornal deles, né, como eu falei da última vez para vocês, né, o Folha Universal. Desta vez, a publicação de dia 3 de abril de 2016 vem contando uma mentira muito grande, terrível, absurda, que atenta contra o Senhor Jesus Cristo e a graça de Jesus, né? E o texto diz o seguinte aqui, ó, vocês podem ver comigo. O trabalho dos levitas do Templo de Salomão. Não existe uma só coisa aqui que não seja mentira. Primeiro, porque levitas não existem mais de acordo com a nova e eterna aliança de Jesus Cristo. E o Templo de Salomão também, como vocês já sabem, não existe mais. Ele foi destruído em 70 depois de Cristo. Esse jornal está dizendo uns absurdos, uns disparates tão grandes, que fica difícil de acreditar que é uma coisa realmente séria, né? Eu vou disponibilizar para vocês na minha página, no Face e também no blog, a cópia deste jornal que você pode estar analisando junto comigo ali, aonde eu sublinhei, né? E na parte 1 aqui diz o seguinte: centenas de levitas escolhidos a dedos são responsáveis por auxiliar as pessoas que chegam no Templo de Salomão, como ressaltou o Bispo Macedo durante a consagração dos voluntários em julho de 2014. Ou seja, essas pessoas foram escolhidas como levitas pelo próprio Edir Macedo, a dedo, né, pelo Edir Macedo. E na parte 2 está escrito o seguinte: os levitas serão o cartão de visita do templo. Responsabilidade deles é de atender às súplicas e aos gemidos das pessoas que chegarem aqui. Essa parte aqui, gente, sinceramente, eu dei risada. Dei risada, por quê? Como que meras pessoas vão atender às súplicas e aos gemidos das pessoas? Isso é um absurdo tão grande que é o mesmo que cuspir na cara do próprio Senhor Jesus Cristo hoje. Porque como que nós, seres humanos, pessoas que estão lá dentro daquele barracão de telhado de zinco na Vida Celso Garcia, pode atender às súplicas e gemidos das pessoas? Isso é uma blasfêmia, meus amados. Eu li aquela passagem que dizia que as pessoas iriam renegar o próprio Salvador Jesus Cristo, né, que os resgatou da perdição. Eu ficava imaginando assim, meu Deus, como é que a pessoa vai rejeitar a Jesus Cristo? E informações como essas é que me faz ver como que as pessoas estão rejeitando Jesus Cristo. Não é exatamente pela boca, pelo pronunciar, não é chegando na televisão ou dentro das igrejas dizendo, ó, eu rejeito Jesus Cristo e assim por diante. Não é dessa forma explícita, é de uma forma implícita, é na sua prática, é na sua crença, é na sua fé. Fé essa totalmente errada de acordo com o que a Bíblia ensina. Então é impossível uma pessoa hoje em dia, em qualquer época, atender súplicas e gemidos. Nem mesmo os levitas daquela época faziam isso, porque a função dos levitas não era essa. E eu vou mostrar para você adiante aqui. Eu vou continuar lendo para você ver o tamanho do disparate, o tamanho da heresia, do absurdo que a seita universal do Reino de Deus está fazendo com a palavra de Deus, com a graça do Senhor Jesus Cristo. No ponto 3 aqui, eu mostro o seguinte: os chamados levitas foram designados para realizar os serviços sagrados do templo. Bem, segundo a palavra de Deus, no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 8, aliás, capítulo 9, diz o seguinte, o texto, o tema: os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes, e por isso eles foram abolidos junto com a lei de Moisés, como vocês já sabem aí, né?
No versículo 9 do capítulo 9, diz o seguinte: é isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora este, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Que tempo oportuno da reforma foi esse? O tempo em que Jesus Cristo veio e se entregou na cruz, né, como o Cordeiro puro, santo, imaculado, sem pecado, sem defeito nenhum. Então esse foi o tempo oportuno. A partir do momento que Jesus se entregou na cruz, nenhum mais rito mosaico do Templo de Salomão era necessário, porque Jesus se fez esse sacrifício perfeito, eficiente, né, como está escrito aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 20 em diante. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, tá certo? Mais abaixo, no versículo 11 do capítulo 9, diz o seguinte: olha só o tema, né, o texto, o tema principal dessa passagem aqui. O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz, ou seja, completamente contrário dos trabalhos, né, dos sacrifícios que os levitas faziam no Templo de Salomão. Bem, o Templo de Salomão, ele foi destruído em 70 depois de Cristo, como todos nós já sabemos, e até hoje ele não foi reconstruído. Os judeus, os sacerdotes, estão esperando que esse templo venha a ser reconstruído para que o Messias também volte, venha e faça tudo aquilo que eles estão esperando. Na verdade, esse Messias, quando vier, será o próprio anticristo. Interessante outras coisas aqui, gente, que quem eram os levitas, né? Como é que os iordianos podem dizer que lá existem levitas? Quem eram os levitas? Os levitas eram uma classe de família, de pessoas que vieram da descendência de Levi, que Deus separou dentre todas as tribos para apenas eles servirem dentro do Templo de Salomão, o qual foi destruído em 70 depois de Cristo. Ninguém mais poderia fazer o trabalho do santuário a não ser que fossem os levitas. Ninguém mais poderia fazer isso. Que tipo de trabalhos eram esses? Os sacrifícios, as ofertas, né? Todo aquele trabalho que concernia ao Templo de Salomão. Hoje, quem foi que substituiu esse trabalho dos levitas? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que aqui em Hebreus está dizendo o seguinte: o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. O de Cristo é eterno. A Bíblia ensina. Então é impossível uma pessoa hoje em dia, em qualquer época, atender súplicas e gemidos. Nem mesmo os levitas daquela época faziam isso, porque a função dos levitas não era essa. E eu vou mostrar para você adiante aqui. Eu vou continuar lendo para você ver o tamanho do disparate, o tamanho da heresia, do absurdo que a seita universal do Reino de Deus está fazendo com a palavra de Deus, com a graça do Senhor Jesus Cristo. No ponto 3 aqui, eu mostro o seguinte: os chamados levitas foram designados para realizar os serviços sagrados do templo. Bem, segundo a palavra de Deus, no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 8, aliás, capítulo 9, diz o seguinte, o texto, o tema: os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes, e por isso eles foram abolidos junto com a lei de Moisés, como vocês já sabem aí, né? No versículo 9 do capítulo 9, diz o seguinte: as súplicas e aos gemidos das pessoas. Isso é um absurdo tão grande que é o mesmo que cuspir na cara do próprio Senhor Jesus Cristo hoje. Porque como que nós, seres humanos, pessoas que estão lá dentro daquele barracão de telhado de zinco na Vida Celso Garcia, pode atender às súplicas e gemidos das pessoas,
Isso é uma blasfêmia, meus amados. Eu li aquela passagem que dizia que as pessoas iriam renegar o próprio Salvador Jesus Cristo, né, que os resgatou da perdição. Eu ficava imaginando assim, meu Deus, como é que a pessoa vai rejeitar a Jesus Cristo? E informações como essas é que me faz ver como que as pessoas estão rejeitando Jesus Cristo. Não é exatamente pela boca, pelo pronunciar, não é chegando na televisão ou dentro das igrejas dizendo, ó, eu rejeito Jesus Cristo e assim por diante. Não é dessa forma explícita, é de uma forma implícita, é na sua prática, é na sua crença, é na sua fé. Fé essa totalmente errada de acordo com o que a A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu venho mais uma vez desvendar uma das mentiras da seita universal do Reino de Deus. E dessa vez eu vou fazer isso usando um jornal deles, né, como eu falei da última vez para vocês, né, o Folha Universal. Desta vez, a publicação de dia 3 de abril de 2016 vem contando uma mentira muito grande, terrível, absurda, que atenta contra o Senhor Jesus Cristo e a graça de Jesus, né? E o texto diz o seguinte aqui, ó, vocês podem ver comigo. O trabalho dos levitas do Templo de Salomão. Não existe uma só coisa aqui que não seja mentira. Primeiro, porque levitas não existem mais de acordo com a nova e eterna aliança de Jesus Cristo. E o Templo de Salomão também, como vocês já sabem, não existe mais. Ele foi destruído em 70 depois de Cristo. Esse jornal está dizendo uns absurdos, uns disparates tão grandes, que fica difícil de acreditar que é uma coisa realmente séria, né? Eu vou disponibilizar para vocês na minha página, no Face e também no blog, a cópia deste jornal que você pode estar analisando junto comigo ali, aonde eu sublinhei, né? E na parte 1 aqui diz o seguinte: centenas de levitas escolhidos a dedos são responsáveis por auxiliar as pessoas que chegam no Templo de Salomão, como ressaltou o Bispo Macedo durante a consagração dos voluntários em julho de 2014. Ou seja, essas pessoas foram escolhidas como levitas pelo próprio Edir Macedo, a dedo, né, pelo Edir Macedo. E na parte 2 está escrito o seguinte: os levitas serão o cartão de visita do templo. Responsabilidade deles é de atender às súplicas e aos gemidos das pessoas que chegarem aqui. Essa parte aqui, gente, sinceramente, eu dei risada. Dei risada, por quê? Como que meras pessoas vão atender? É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora este, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Que tempo oportuno da reforma foi esse? O tempo em que Jesus Cristo veio e se entregou na cruz, né, como o Cordeiro puro, santo, imaculado, sem pecado, sem defeito nenhum. Então esse foi o tempo oportuno. A partir do momento que Jesus se entregou na cruz, nenhum mais rito mosaico do Templo de Salomão era necessário, porque Jesus se fez esse sacrifício perfeito, eficiente, né, como está escrito aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 20 em diante. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, tá certo? Mais abaixo, no versículo 11 do capítulo 9, diz o seguinte: olha só o tema, né, o texto, o tema principal dessa passagem.